Capítulo 19. Sentada em uma cadeira próxima à lareira do salão principal, Calten observava o Duque Perrington conversar com a rainha Georgina em seu palanque. Era uma pena que Dorian tivesse saído tão rapidamente uma hora antes. Calten não tivera a chance de conversar com ele. Isso era especialmente irritante, considerando que ela passara grande parte da manhã se vestindo para o cortejo. Os cabelos pretos, como penas de corvos, estavam perfeitamente presos ao redor da cabeça, e a pele dela reluzia devido ao sutil pó brilhante que ela colocara sobre o rosto. Embora os laços do vestido rosa e amarelo lhes esmagasse as costelas e as pérolas e os diamantes ao redor do pescoço a estrangulassem. Calten mantinha o queixo alto, empertigada. Dorian saíra, mas o surgimento de Perrington fora uma surpresa inesperada. O duque raramente visitava a corte. Devia ter alguma motivação importante. Calten se levantou da cadeira próxima à lareira quando o duque fez uma reverência para a rainha e se dirigiu à porta. Quando ela se colocou no caminho de Perrington, ele parou ao vê-la, os olhos reluzindo com uma luxúria que a fazia querer se encolher. O duque Perrington fez uma reverência acentuada. Milady. Sua graça, sorriu ela, enterrando toda aquela repulsa bem no fundo de si mesma. Eu espero que esteja bem, falou Perrington, oferecendo o braço para conduzir Calten para fora do salão. Ela sorriu mais uma vez e o aceitou. Embora o duque fosse um pouco rechonchudo, músculos fortes cobriam os braços que ele oferecera a Calten. Muito bem, obrigada. E você? Eu sinto como se eu não o visse há dias e mais dias. Que surpresa maravilhosa que tenha visitado a corte. Perrington exibiu um sorriso com dentes amarelos. Eu também senti sua falta, milady. Calten tentou não se encolher quando os dedos peludos e grossos do duque roçaram a sua pele impecável e, em vez disso, ela inclinou a cabeça na direção dele. Eu espero que a sua majestade esteja com boa saúde. A sua conversa foi agradável? Ah, era tão perigoso investigar, principalmente porque Calten estava na corte sob a hospitalidade do duque. Conhecê-lo na primavera anterior foi um golpe de sorte, e convencê-lo a convidá-la para a corte, principalmente após insinuar que o esperaria uma vez que a jovem estivesse fora da casa do pai e sem um supervisor. Não foi tão difícil, mas Calten não estava ali simplesmente para aproveitar os prazeres da corte, não. Ela estava cansada de ser uma dama inferior, aguardando para ser oferecida em casamento para quem desse o lance mais alto, cansada de política sem sentido e de tolos facilmente manipuláveis. Sua Majestade está muito bem, na verdade, respondeu Perrington enquanto levava Calten para os aposentos. O estômago dela se contraiu levemente. Embora ele não escondesse que a desejava, ele não a havia pressionado para levá-la para a cama, ainda. Mas como um homem, Perrington, como sempre, conseguiu o que queria. Calten não tinha muito tempo para encontrar um modo de evitar ter de cumprir a promessa sutil que ela fez ao Duque no início daquele ano. Mas, continuou o Duque, com um filho na idade de se casar, ela anda bem ocupada. Calten, que mantinha um rosto inexpressivo, calma e serena. Podemos esperar alguma notícia de noivado em um futuro próximo? Outra pergunta perigosa. Certamente eu espero que sim, murmurou o Duque, o rosto tornando-se obscuro sob os cabelos desgrenhados. A cicatriz protuberante ao longo da bochecha de Perrington se destacou de forma pungente. A sua majestade já tem uma lista de garotas consideradas apropriadas. E o duque parou, lembrando-se de com quem ele falava, e Calten piscou para ele. Ah, sinto muitíssimo, disse a jovem com um ronronado. Eu não quis me intrometer nos assuntos da casa real. Calten deu um tapinha no ombro de Perrington, o coração acelerado como se galopasse. Dorian recebeu uma lista de noivas apropriadas. Quem estava nela? E como ela poderia... Não, ela pensaria naquilo mais tarde. Por enquanto, ela precisava descobrir quem estava entre ela e a coroa. Não há pelo que se desculpar, disse o duque com os olhos brilhando. Venha, diga-me o que tem feito nos últimos dias. Nada demais. Embora eu tenha conhecido uma jovem muito interessante, falou Calten de modo casual, levando Perrington por uma longa escadaria ladeada por janelas na seção de vidro do castelo. Uma amiga de Dorian, Lady Lilian, foi como ele a chamou. O duque ficou definitivamente retesado. Você a conheceu? Ah, sim, e ela é bastante gentil. A mentira rolou pela língua da jovem. Quando eu falei com ela hoje, ela mencionou o quanto o príncipe herdeiro gosta dela.
Eu espero que, para o próprio bem, ela esteja na lista da rainha. Embora ela quisesse alguma informação a respeito de Lilian, ela não esperava isso. Lady Lilian? É claro que ela não está. Pobrezinha, eu suspeito que ela ficará de coração partido. Eu sei que não é a minha posição indagar, continuou Calten. E o Duque ficava cada vez mais vermelho e furioso. Mas eu soube faz uma hora do próprio Dorian que... Que o quê? Um calafrio percorreu o corpo de Lady Calten, diante da raiva de Perinton. Não raiva dela, mas raiva de Lilian, da arma que Calten por acaso tivera a boa sorte de encontrar. Que ele é muito apegado a Lady Lilian. Possivelmente está apaixonado por ela. Isso é um absurdo. É verdade. Calten deu um aceno triste com a cabeça. Que trágico. Tolice é o que é. O Duque parou no fim do corredor que levava ao quarto de Calten. A raiva lhe fazia soltar a língua. Tolice, perigoso, impossível. Impossível? Algum dia eu explicarei por quê. Um relógio soou desafinado, e Perinton se virou na direção do instrumento. Eu tenho uma reunião do conselho. Ele se inclinou próximo bastante para sussurrar no ouvido de Calten. O hálito dele era quente e úmido contra a pele dela. Talvez eu a veja essa noite? O Duque arrastou uma das mãos pela lateral do corpo da jovem antes de ir embora. Ela o observou partir, e quando o homem desapareceu, Calten emitiu um suspiro de estremecer. Mas se ele pudesse aproximá-la de Dorian... Calten precisava descobrir quem eram suas concorrentes, mas ainda precisava encontrar um jeito de arrancar as garras de Lilian do príncipe. Com ou sem a lista, a garota, ela era uma ameaça. E se o Duque a odiava tanto quanto parecia, Calten podia ter aliados poderosos quando chegasse a hora de se certificar de que Lilian soltasse Dorian. Dorian e Kael não disseram muito conforme caminhavam para o jantar no salão principal. A princesa Nehemia estava a salvo nos aposentos, cercada pelos guardas. Ela ficou rapidamente acordado que, embora fosse tolice Selena lutar com a princesa, a ausência de Kael era indesculpável, mesmo como campeão morto para investigar. Você parecia bastante amigável com a Sardotian, disse Kael, e a sua voz era fria. Você tá com ciúme? Provocou Dorian. Eu estou mais preocupado com a sua segurança. Ela pode ser bonita e impressioná-lo com a sua inteligência, mas ela ainda é uma assassina, Dorian. Você parece o meu pai. É o bom senso. Fique longe dela, campeã ou não. Não me dê ordens. Eu só estou fazendo isso pela sua segurança. Por quê? Por que ela me mataria? Eu acho que ela gosta de ser paparicada. Se não tentou fugir nem matou ninguém, então por que eu faria agora? O príncipe deu tapinhas no ombro do amigo. Você se preocupa demais, Kael. É o meu trabalho me preocupar. Então terá cabelos brancos antes dos 25 anos, e Sardotian certamente não se apaixonará por você. Que besteira você está dizendo. Bem, se ela tentar escapar, o que não fará, então partirá o seu coração. Você será obrigado a jogá-la na masmorra e caçá-la ou matá-la. Dorian, eu não gosto dela. Ao perceber a irritação crescente do amigo, Dorian mudou de assunto. E quanto ao campeão morto, o devorador de olhos, alguma ideia de quem tenha cometido aquele crime ou por quê? Os olhos de Kael ficaram sombrios. Eu examinei o corpo diversas vezes nos últimos dias. Ele estava totalmente destruído. A cor desapareceu do seu rosto. As entranhas puxadas para fora e desaparecidas, até mesmo o cérebro estava desaparecido. Eu enviei uma mensagem a seu pai a respeito, mas continuarei investigando enquanto isso. Eu aposto que foi uma briga de bêbados, disse Dorian, embora tivesse ele mesmo participado de diversas brigas de bêbados e jamais soubera de ninguém que removesse entranhas de outra pessoa. Um arrepio de medo se formou na mente do príncipe. Meu pai provavelmente ficará contente porque o devorador de olhos morreu de vez. Eu espero que sim. Dorian sorriu e passou um dos braços sobre os ombros do capitão. Com você investigando, eu tenho certeza de que tudo será resolvido amanhã, disse o príncipe, guiando o amigo até o salão de jantar. Capítulo 20. Selena fechou o livro e suspirou. Que fim terrível! Ela se levantou da cadeira, incerta de para onde ir, e saiu do quarto. Ela estivera pronta para se desculpar com Kael quando ele a encontrou lutando com Nehemia naquela tarde. Mas o comportamento do capitão... A assassina caminhou entre os aposentos.
Ele tinha coisas mais importantes para fazer do que vigiar a criminosa mais famosa do mundo, não é? Selena não gostara de ter sido cruel, mas... Cale não merecera? Selena realmente se fizera de boba ao mencionar os vômitos e o chamara de todo tipo de coisa ruim. Será que ele confiava nela ou a odiava? Selena olhou para as mãos e percebeu que as esfregava com tanta força que estava com os dedos vermelhos. Como passara da prisioneira mais temida de Endover para aquela confusão sentimental? Tinha coisas mais importantes com que se preocupar, como a prova no dia seguinte, e aquele campeão morto. Já havia alterado as treliças de todas as portas de modo que rangessem alto quando fossem abertas. Se alguém entrasse em seu quarto, ela saberia com bastante antecedência, e conseguiria prender alguma agulha de costura roubada da sua barra de sabão para uma lança em miniatura improvisada. Era melhor do que nada, principalmente se o assassino tivesse um gosto por sangue de campeões, e Selena forçou as mãos na lateral do corpo para afastar a inquietude e caminhou para a sala de música e de jogos. Ela não podia jogar bilhar ou cartas sozinha, mas... Selena olhou para o piano. Ela costumava tocar. Ah, ela amava tocar. Ela amava música e o modo como a melodia conseguia partir e curar, e fazer com que tudo parecesse possível e heróico. Com cuidado, como se estivesse se aproximando de uma pessoa dormindo, Selena foi até o enorme instrumento. Pegou o banco de madeira e se encolheu diante do barulho alto que fez quando ela arrastou. Depois de abrir a tampa pesada, ela pressionou os pedais para testá-los. Olhou para as teclas de marfim lilazes e então para as teclas pretas, que eram como os espaços entre os dentes. Ela fora boa um dia, talvez melhor do que boa. Aerobin Hamel fazia Selena tocar para ele sempre que os dois se encontravam. Ela imaginou se Aerobin sabia da sua saída das minas. Tentaria libertá-la se soubesse? Selena ainda não ousava encarar a possibilidade de quem poderia tê-la traído. A sua captura foi tão confusa. Em 2 semanas ela perdera Sam e a própria liberdade, e perdera algo de si mesma naqueles dias embaçados também. Sam. O que ele acharia daquilo tudo? Se ele estivesse vivo quando Selena foi capturada, ele teria tirado a companheira das masmorras reais, antes que o rei sequer soubesse que ela fora presa? Mas Sam, como Selena, foi traído, e às vezes a ausência dele a atingia com tanta força que Selena se esquecia de respirar. Ela tocou um tom mais grave, era profundo e pulsante, cheio de mágoa e raiva. Cuidadosamente com uma das mãos, ela tamborilou uma melodia simples, lenta, nas notas mais altas, ecos, retalhos de memória que emergiam do vazio em sua mente. Os aposentos de Selena eram tão silenciosos que a música parecia se destacar. Ela moveu a mão direita, tocando sustenidos e bemóis. Era uma peça que costumava tocar repetidas vezes até que Aerobin gritar para que ela tocasse outra coisa. Selena tocou um acorde, então outro. Acrescentou algumas notas limpas com a mão direita. Ela pressionou uma vez um dos pedais e prosseguiu no embalo. As notas irrompiam dos dedos de Selena, a princípio cambaleantes, mas então mais conflitantes, conforme a emoção da música tomava conta. Era uma peça lúgubre, mas transformava a própria assassina em algo mais limpo de novo. Ela ficou surpresa porque as mãos não haviam esquecido, porque em algum lugar em sua mente, depois de anos de melancolia e escravidão, a música ainda estava viva, respirava. Em algum lugar entre as notas estava Sam. Selena se esqueceu do tempo conforme ela flutuava entre as peças. Ela dava voz ao impronunciável, abria velhas feridas, tocava e tocava enquanto o som a perdoava, enquanto o som a salvava. Recostado contra o portal, Dorian permanecia completamente espantado. Selena estava tocando havia algum tempo, de costas para ele. O príncipe se perguntou quando a assassina o notaria ou se algum dia ela pararia. Dorian não se importaria de ouvir aquilo para sempre. Ele tinha ido até lá com a intenção de envergonhar um assassino arrogante. Em vez disso, ele encontrou uma jovem, derramando seus segredos em um piano. Dorian se afastou da parede. Apesar de toda a experiência com assassinatos, Selena não o havia notado, até que o príncipe se sentou no banco ao lado dela. Você toca linda... Os dedos de Selena escorregaram nas teclas que emitiram um alto e terrível claque. E ela estava a meio caminho das estantes de tacos de bilhar quando ela ouviu.
Dorian poderia jurar que os olhos da jovem estavam cheios de lágrimas. O que está fazendo aqui? Selena olhou para a porta. Estava planejando usar um daqueles tacos contra ele? Cale não está comigo, disse Dorian com um sorriso rápido. Se é isso que está se perguntando. Eu peço desculpas se a interrompi. Ele se maravilhou com o desconforto de Selena quando ela ficou vermelha. Parecia uma emoção humana demais para a assassina de Adarlan. Talvez o plano anterior de envergonhá-la ainda não estivesse arruinado. Mas ela estava tocando tão lindamente que... Tudo bem. Selena caminhou até uma das cadeiras. Dorian se levantou e bloqueou o caminho dela. A assassina tinha a estatura surpreendentemente mediana. O príncipe abaixou os olhos para a silhueta de Selena. Estatura mediana à parte, as curvas da jovem eram convidativas. — O que está fazendo aqui? Repetiu ela. Dorian sorriu de modo malicioso. — Nós combinamos de nos encontrar essa noite, não se lembra? Eu achei que fosse uma brincadeira. Eu sou o príncipe herdeiro de Adarlan. Ele se afundou em uma cadeira diante da lareira. Eu jamais brinco. Você tem permissão para estar aqui? Permissão? Eu repito, eu sou o príncipe, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, mas eu sou a assassina de Adarlan. Dorian não se deixaria intimidar, mesmo que Selena pudesse pegar aquele taco de bilhar para derrubá-lo em questão de segundos. Pelo modo como toca, parece que você é muito mais do que isso. O que você quer dizer? Bem, falou Dorian tentando não perder os olhos estranhos e adoráveis de Selena. Eu acho que ninguém toca dessa forma. Eu acho que ninguém que toca dessa forma pode ser apenas um criminoso. Parece que você tem alma, provocou ele. É claro que eu tenho alma, todos têm. Selena ainda estava vermelha. Ele a deixara tão desconfortável assim. Dorian lutou contra o sorriso. Aquilo era divertido demais. Você gostou dos livros? Eram muito bons, respondeu Selena baixinho. Eram maravilhosos, na verdade. Eu fico feliz. Os olhos dos dois se encontraram e Selena recuou para trás do encosto da cadeira. Se Dorian já não soubesse, diria que ele era o assassino, na verdade. Como vai o treinamento? Algum competidor está lhe causando problemas? Bom, é excelente, falou Selena, mas os cantos da boca da jovem deslizaram para baixo. E não, depois de hoje acho que nenhum de nós causará problemas para ninguém. Dorian levou um tempo para perceber que a assassina falava do competidor que foi morto tentando escapar. Ela mordeu o lábio inferior, silenciosa por um segundo, e então perguntou. Cale deu ordens para matar Steven? Não, respondeu ele. Meu pai ordenou que todos os guardas atirassem para matar se qualquer um de vocês tentasse escapar. Eu não acho que Cale teria dado essa ordem, acrescentou o príncipe, embora não tivesse certeza do porquê, mas a quietude enervante nos olhos de Selena sumiu, e finalmente, quando a jovem não falou mais, Dorian perguntou, o mais casualmente possível. Falando nisso, você e Cale, vocês estão se dando bem? Com certeza era uma pergunta completamente inocente. Selena deu de ombros e o príncipe tentou não interpretar demais aquele gesto. Sim, eu acho que ele me odeia um pouco, mas considerando a posição em que ele está, não me surpreende. Por que você acha que ele a odeia? Por algum motivo, Dorian não conseguia negar. Porque eu sou uma assassina e ele é o capitão da guarda, forçado a se rebaixar para atender a campeã do futuro rei. Você gostaria que fosse de outro jeito? Dorian exibiu um sorriso preguiçoso. Essa pergunta não era tão inocente. Selena deu a volta na cadeira e se aproximou dele. Então o coração do príncipe deu um salto. Bem, quem quer ser odiado, embora eu preferisse ser odiada a ser invisível, mas não faz diferença. Ela não foi convincente. Você se sente sozinha? Perguntou Dorian, antes que ele conseguisse se impedir. Sozinha? Selena balançou a cabeça e, finalmente, depois de um gesto tão convincente, ela sentou-se. Dorian lutou contra a vontade de esticar o braço no espaço entre os dois, para ver se os cabelos dela eram tão sedosos quanto pareciam. Não. Eu posso sobreviver muito bem por conta própria se eu tiver acesso a material apropriado de leitura. O príncipe olhou para o fogo, tentando não pensar de onde ela estivera apenas semanas antes, e que sentimentos aquele tipo de solidão poderia provocar em alguém. Não tinham livros em Endover. Mesmo assim, não deve ser agradável ser sua própria companhia o tempo todo. O que você faria? Selena gargalhou. Eu preferia não ser vista como uma de suas amantes.
E qual o problema disso? Eu já sou famosa como assassina. Eu não gostaria de ser famosa por compartilhar a sua cama. Dorian reprimiu uma risada, mas Selena continuou. Você gostaria que eu explicasse por quê? Ou basta dizer que eu não aceito joias e enfeites como pagamento pelo seu afeto? Dorian grunhiu. Eu não vou debater moralidade com uma assassina. Você mata pessoas por dinheiro, sabe? A expressão de Selena ficou séria e ela apontou para a porta. Pode se retirar agora. Você está me dispensando? O príncipe não sabia se ele ria ou se gritava. Eu devo mandar chamar Cale para ver o que ele acha? A assassina cruzou os braços, ciente de que havia ganhado. Talvez também tivesse percebido que podia ser divertido provocar Dorian. Por que eu deveria ser expulso dos seus aposentos por dizer a verdade? Você acaba de me chamar de pouco mais do que um mulherengo. O príncipe não se divertia tanto assim havia anos. Conte-me sobre sua vida. Como aprendeu a tocar piano tão habilmente? E que peça era aquela? Era tão triste. Estava pensando em um amante secreto? Dorian deu uma piscadela. Eu pratiquei. Selena se levantou e caminhou até a porta. E sim, disparou a assassina. Eu estava. Você está bastante arisca essa noite, disse ele. Seguindo-a, então ele parou, a 30 centímetros de distância. Mas o espaço entre os dois parecia estranhamente íntimo. Ainda mais quando Dorian falou, ronronando. Não parece nem de longe a tagarela dessa tarde. Eu não sou uma mercadoria velha que você pode simplesmente admirar. Selena se aproximou. Eu não sou uma atração de circo, e você não vai me usar como parte de algum desejo, não satisfeito por aventura e agitação. Motivo sem dúvida pelo qual você me escolheu para ser sua campeã. Dorian ficou boquiaberto e recuou um passo. O quê? Foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Selena passou por ele e se jogou na poltrona. Pelo menos não estava indo embora. Você achou mesmo que eu não perceberia porque você veio até aqui essa noite? Como alguém que me deu a coroa de um herói para ler? O que sugere que tenha em mente, fantasiosa e anseia por aventura? Eu não acho que você seja uma aventura, murmurou Dorian. Ah! O castelo oferece tanta agitação que a presença da assassina de Adarlan não é incomum? Nada que atraísse um jovem príncipe que passou a vida inteira enfiado na corte? E o que sugere essa competição por falar nisso? Já estou à disposição do seu pai. Eu não serei a diversão do filho também. Foi a vez de Dorian corar. Será que jamais receberão um sermão daquele tipo de alguém? Dos pais ou dos tutores, talvez, mas certamente não de uma jovem. Não sabe com quem está falando? Meu querido príncipe, disse Selena devagar, verificando as unhas. Você está sozinho, nos meus aposentos. A porta do corredor está muito distante. Eu posso dizer o que eu quiser. Ele caiu na gargalhada. Selena se sentou reta e o observou, a cabeça inclinada para o lado. As bochechas dela estavam vermelhas, o que deixava seus olhos azuis ainda mais brilhantes. Será que sabia o que ele poderia querer ter feito com ela caso não fosse uma assassina? Eu irei embora, disse o príncipe enfim, impedindo-se de imaginar se poderia de fato arriscar a ira do pai e de Cale, e o que poderia acontecer se ele decidisse mandar as consequências para o inferno. Mas eu voltarei em breve. Eu tenho certeza, respondeu Selena com sarcasmo. Boa noite, Sardotian. Dorian olhou ao redor para os aposentos dela e sorriu. Diga-me, antes que eu vá. Esse seu amante misterioso, ele não mora no castelo, mora? O príncipe soube no mesmo instante que dissera a coisa errada, quando parte da luz desapareceu dos olhos dela. Boa noite, respondeu Selena, um pouco fria. Dorian balançou a cabeça. Eu não quis. A assassina apenas gesticulou para que ele partisse, com o rosto virado para o fogo ao compreender a dispensa. Dorian caminhou até a porta, cada um de seus passos ecoando pelo salão silencioso do quarto, e então estava quase no portal quando Selena falou com a voz distante. O nome dele era Sam. A jovem ainda encarava o fogo. Era Sam. O que aconteceu? Selena olhou para Dorian com um sorriso triste. Ele morreu. Quando? Disparou o príncipe. Jamais a teria provocado daquela forma. Jamais diria uma coisa sequer se ele soubesse. As palavras de Selena estavam embargadas quando ela respondeu. Há 13 meses. Um brilho de dor passou pelo rosto dela, tão real e tão interminável, que Dorian o sentiu dentro de si. Eu sinto muito, disse ele soltando o ar.
Selena deu de ombros como se isso de alguma forma diminuísse o luto que o príncipe ainda via em seus olhos, que brilhavam tão fortes à luz do fogo. É, eu também, sussurrou ela, e olhou novamente para as chamas. Ao perceber que ela havia realmente terminado de falar dessa vez, Dorian pigarreou. Boa sorte, com a sua prova amanhã. Selena não disse nada conforme ele saía do quarto. Dorian não conseguia tirar da mente a música de partir o coração que a assassina tocava. Mesmo quando queimava a lista de damas elegíveis feitas pela rainha, mesmo enquanto ele lia um livro noite afora, mesmo quando finalmente ele caiu no sono.